Olá, aqui quem fala é Eliane Salomão. Eu sou especialista em marketing e negócios, fundadora da Mestria Desenvolvimento Empreendedor e idealizadora do programa Melhor Ideia. Hoje eu vou falar com você sobre o segundo mito que você deve abolir se quiser ser mais criativo. Mas antes de falarmos sobre esse mito, eu quero te fazer um convite muito especial. Tem um botão em algum lugar dessa tela, depende do dispositivo que você está usando. Clique nesse botão e assine o meu canal. Eu tenho publicado vários conteúdos e dicas sobre empreendedorismo, criatividade e inovação. Eu tenho feito isso porque eu acredito que o empreendedorismo é um excelente meio para se ter uma vida mais próspera e com mais realização. Mas não adianta sair por aí fazendo igual a todo mundo, porque dessa forma você será somente mais um, e isso acaba te colocando em uma posição mediana. Para conquistar a sua independência por meio do empreendedorismo, você precisa se diferenciar. E uma forma muito eficiente para ser diferente é se tornar único para o seu cliente por meio da inovação, da aplicação das suas melhores ideias que gerem valor real e percebido pelo seu público-alvo. Então, assine o meu canal e marque o sininho. Dessa forma, sempre que eu postar um novo vídeo, você vai ficar sabendo em primeira mão. Vamos ao segundo mito da criatividade. Quem é criativo mesmo não precisa se esforçar. As melhores ideias brotam a todo momento. Sobre essa afirmação, eu tenho 3 considerações a fazer. A primeira é que esse mito é um mecanismo que o nosso cérebro usa para voltarmos ao estado de repouso. A segunda é de que esse mito é uma desculpa que nós mesmos nos damos para não sofrermos exposição emocional. E a terceira é que esse mito só vê a ponta do iceberg. Eu vou te explicar melhor. A primeira consideração é de que esse mito é um mecanismo que o nosso cérebro usa para voltarmos ao estado de repouso. Para falar sobre essa consideração, eu vou buscar alguns recursos lá na neurociência. O cérebro humano, que representa cerca de 2% da nossa massa corpórea, consome em estado de repouso cerca de 20% de toda a energia que nós absorvemos. Isso em repouso. Quando realizamos alguma atividade cerebral, como por exemplo pensar, demandamos mais energia ainda da nossa massa cinzenta. O nosso cérebro é formado por 3 sistemas que foram se formando ao longo da nossa evolução. O primeiro é o sistema instintivo, formado há 300 milhões de anos, responsável pela nossa sobrevivência. O segundo é o sistema límbico, formado há 20 milhões de anos, responsável pelas nossas emoções. E o terceiro é o neocórtex, formado há 50 mil anos, responsável pelo nosso raciocínio. O sistema instintivo envia comandos involuntários para o nosso corpo, que controlam toda a nossa fisiologia, como por exemplo os batimentos do nosso coração, a nossa digestão. E é importante lembrar que o cérebro não é o único órgão que consome energia. Todo o nosso corpo precisa dela para viver. Por conta disso, o cérebro é um constante economizador de energia. Quando você começa a se dedicar a alguma atividade que envolve o pensamento, por exemplo, o cérebro identifica um gasto excessivo de energia e inicia alguns mecanismos para te retornar ao estado de repouso. Um desses mecanismos é a dispersão. Você já percebeu que quando precisa se concentrar em algo, sempre começa a pensar em coisas diferentes? Dá uma vontade de dar aquela olhada rápida no Facebook. Você pensa na conta que não pagou, no que vai preparar para o jantar, no relatório que precisa entregar, e o trabalho que deveria ter sido feito ficou para trás. Um outro mecanismo que o nosso cérebro usa é a reação. Quando vemos algo novo, temos a tendência a reagir, tanto com fuga em caso de representar um problema, quanto com um ataque, aquela ideia que surge e matamos na mesma hora com aquele "isso não vai funcionar". Quando aceitamos esses mecanismos do cérebro para nos tirar a concentração, perdemos o foco no que estamos fazendo e acabamos deixando de realizar. Quando isso ocorre repetidas vezes, acabamos aceitando o fato de não sermos capazes de realizar e passamos a acreditar que para termos um talento, ele precisa ocorrer sem esforço. Com a criatividade ocorre a mesma coisa, só que isso não acontece só com você, acontece com todo mundo. Só nessa primeira consideração você já percebe que nada vem de graça, certo? Para que a nossa criatividade brilhe, precisamos ter foco e acreditar nas nossas ideias. Temos de levar os insights e as ideias brutas para um outro nível de lapidação. É preciso analisar, estruturar, testar, corrigir, testar de novo, até alcançar o sucesso. E para isso é preciso esforço e atitude. Então vamos à segunda consideração. Esse mito é uma desculpa que nós mesmos nos damos para não sofrermos exposição emocional. Lembra da Brené Brown?
autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, que eu te falei no vídeo sobre o primeiro mito da criatividade? Bom, hoje eu vou falar desse livro de novo, pois esse mito está diretamente relacionado à teoria dela. A Brené estuda sobre a vergonha que todos nós sentimos. Cada um de nós tem uma lista, em geral inconsciente, do que nos causa vergonha. Mas se analisarmos as bases, nossa vergonha desperta quando nos sentimos expostos às nossas próprias vulnerabilidades. A própria autora define vulnerabilidade como incerteza, risco e exposição emocional. E explica que quando percebemos o risco de exposição emocional por conta de um ambiente incerto, um risco de errar, a nossa vergonha passa a nos enviar mensagens sobre a nossa incapacidade, como uma forma de nos convencer a largarmos tudo e voltarmos para a zona de conforto. Essas mensagens geram pensamentos como: ninguém vai gostar do meu trabalho, essa apresentação está ficando muito chata, se eu fosse criativo de verdade não precisaria me esforçar, melhor ficar quieto no meu canto. Segundo a Brené, essa vergonha, esse medo da exposição emocional, ocorre porque não aceitamos as nossas vulnerabilidades. E isso faz com que nós tenhamos a nossa autoestima abalada e passemos a nos esconder da sociedade, a esconder a nossa autenticidade, para buscarmos ser o modelo aceito pela maioria. Como consequência, perdemos grandes oportunidades de aplicar os nossos talentos. Só que todos nós somos imperfeitos. Todos nós podemos cometer erros. Se você comete um erro, por exemplo, em uma apresentação, o que pode acontecer com você? As pessoas podem perceber? Você pode pedir desculpas, corrigir seu erro e continuar, e estará tudo bem. Então, para vencer essa desculpa, temos de nos aceitar mais e aceitar as nossas vulnerabilidades. Essa aceitação nos tornará mais seguros para falarmos sobre as nossas dificuldades, criarmos métodos adequados para reduzir os nossos erros, encararmos os nossos erros com tranquilidade e bom humor e aceitarmos e aprimorarmos as nossas ideias. Agora eu quero falar sobre a terceira consideração. Esse mito só vê a ponta do iceberg. O iceberg é um grande bloco de gelo polar que vagueia pelos mares gelados. Quando você encontra um iceberg, você vê somente 10% da sua massa, que é o volume exposto na superfície. Essa é apenas a ponta do iceberg. Os outros 90% desses blocos ficam submersos. Esses blocos de gelo representam um grande perigo para a navegação. Uma vez que você não consegue ver todo o seu volume submerso, pode colidir com um deles. Mas aplicando essa conotação ao segundo mito da criatividade, que diz que as pessoas criativas não precisam se esforçar para ter ótimas ideias, eu afirmo que essa é uma visão apenas da ponta do iceberg. Ou seja, a gente tem o hábito de ver somente a ideia pronta. Nós nos apegamos à ideia finalizada, aquela que foi implantada, sem conhecer todo o processo pelo qual seu criador passou. Quando ouvimos a história dos inventores, dos criativos e dos empreendedores que ousaram inovar, vemos que fizeram inúmeras tentativas, passaram por diversos fracassos, até chegarem na ideia que vemos implantada. Esse é o processo. É assim que você chega no produto que o seu cliente precisa. As ideias vão surgir sim, mas você vai ter de aceitá-las, analisar cada uma delas, priorizar aquelas que têm o maior valor potencial e vai aprimorar as ideias escolhidas com vários testes e ajustes, de preferência junto com seu cliente. Então, não se deixe abater por esse processo. Não veja seus erros e fracassos como fraqueza e frustração, e sim veja como aprendizado. Isso faz parte do processo de criação e todos os inovadores passam por ele. Há registros de que Thomas Edison fez 1.200 experiências até chegar na lâmpada elétrica. E esse foi apenas um invento dele, que dizia: um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a abolir mais um mito sobre criatividade. E você, o que achou desse vídeo? Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você conhece e sabe que está precisando dessas dicas. E deixe o seu comentário, é muito bom saber a sua opinião, saber se eu estou indo no caminho certo, se eu estou conseguindo te ajudar naquilo que você de fato precisa. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por você me acompanhar, um grande abraço e ótimos negócios. Tchau!